Ajnanmagyanantimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Burupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Padapadma Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os nossos mestres do presente, passado e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de todos os nossos mestres, nós podemos nos reunir aqui hoje, mais uma vez, para hoje conversar, então, sobre esse tema super interessante, que são os avatares. Eu selecionei aqui algumas informações muito valiosas para que vocês possam começar a entender um pouco sobre esse assunto, né, dos avatares. Então, vamos lá. O avatar, ele é, antes de mais nada, aquele que descende. A palavra avatar vem de avatirna, que significa descender, ou seja, é quando Deus, em pessoa, descende, né, até esse mundo material, ou quando uma parte da sua potência, né, descende numa forma específica, né, de um avatar, né, ou dos diferentes tipos de avatares que nós temos. Tá? Só que antes de falarmos dos avatares, precisamos falar antes do avatari. Quem é o avatari? O avatari é a fonte de todos os avataras. A palavra avatar significa aquele que descendeu de alguma coisa, de algum lugar, né, ou de alguém. Então, quem é o avatari? Ele é a fonte de todos os avataras. E quem é o avatari? O avatari é Krishna. Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus, bem como descrita, né, em todos os Vedas. Então, nós precisamos primeiro entender quem é Deus, né, quem é essa fonte dos avatares, para depois entender quem são os avatares e os seus respectivos papéis, né, as suas respectivas missões aqui na Terra. Não é verdade? Por quê? Muitas pessoas acham que Krishna é um avatar, mas ele não é um avatar.
ele também descende. Perdão, eu vou reformular a minha frase. Ele não é apenas um avatar, ele é também a fonte dos avatares. Por quê? Porque ele também descende. Então, ele também vem a este mundo, ele veio há 5.000 anos, mas ele não é apenas um avatar ou qualquer avatar. Ele é um avatari, ele é a fonte de todos os demais avatares. É o próprio Deus, na sua complexidade, na sua forma plena, manifesta aqui na Terra. Tá bom? Então, a Krishna é reconhecido na literatura védica como sendo, então, essa forma plena de Deus, essa forma completa que nós chamamos de Swayam Bhagavan, né? O próprio Bhagavan. Bhagavan nós podemos traduzir como Deus. Tá? Mas o que significa Bhagavan? O que significa ser Deus para a literatura védica? Isso é muito importante entender. Né? Então, ser Deus para a literatura védica significa ser dotado das 6 opulências, né? Ou bhaga, ou bhagya. Bhagya são opulências, bhagya são, vamos dizer assim, qualidades especiais, qualidades transcendentais, que só Deus manifesta de maneira completa. Outras personalidades também podem manifestar essas qualidades, mas elas não serão plenas. Então, os diferentes avatares, por exemplo, eles têm essas 6 opulências, né? Mas eles não têm de maneira completa. Apenas Krishna tem essas opulências de maneira completa, né? Então, quais são essas opulências? A primeira delas, nós temos Aishwarya. Nós temos um verso, né? Deixa eu ler o verso para vocês, que é um verso do Vishnu Purana, que diz: Aishwarya sasyamagra savirya sajasassasriya jnana varaigaschaiva samam bhagam itingana. Esse verso, ele diz quais são essas opulências, e elas são em número de 6. São 6 opulências, né, que estão presentes nas personalidades divinas. A primeira, Aishwarya, que é o quê? Riqueza ou opulência, no caso, seria uma capacidade extraordinária, né, de manifestar proezas e feitos que, né, qualquer outra entidade viva não é capaz de fazer. Depois nós temos Samagra, né, que é o poder. Né? Depois nós temos Virya, tá, que é essa fama. Né? Depois nós temos, não, fama não, perdão, que é a gente pode dizer que seria uma espécie de riqueza. Tá? Depois nós temos Jasha, que é a fama. Depois nós temos Shriya, que é a beleza. Jnana, o conhecimento. E Vairagya, que é a renúncia. Então são essas 6 qualidades. Né? Repetindo: riqueza, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia. Então, Krishna, ele possui essas 6 opulências em seu nível máximo. Nível máximo. Então, quando você compara os passatempos de Krishna com os passatempos das outras encarnações divinas, como Rama, Narayana, Shiva, etc., etc., você vê claramente que existe uma diferença. Né? Existe uma diferença de capacidade, de potência entre elas. Elas não são comparáveis, não são iguais, né? Como os Mayavadis tentam sempre colocar tudo em pé de igualdade, elas não são iguais. O tipo de relacionamento que os devotos têm para com essas encarnações também não é igual. Tá? A maneira como um devoto de Rama se relaciona com Rama não é igual à maneira como um devoto de Krishna se relaciona com Krishna. Krishna permite muito mais
variedades de relacionamentos e profundidade de relacionamento do que o Senhor Rama, que ainda muito menos permite Narayana. Narayana, ele está no nível de Vaikunta, tá? Vaikunta seria a segunda morada divina, né? Numa ordem crescente, ascendente. Nós temos a primeira, que é Kailasha, que é a morada de Shiva. Depois nós temos Vaikunta, que é a de Narayana. Depois nós temos Ayodhya, que é do Senhor Rama. Depois nós temos Dwaraka, que é uma expansão de Krishna, chamado Dwarkadish, é o Krishna de Dwaraka. Depois nós temos Mathura, que é o Krishna de Mathura. Depois nós temos Vrindavana, tá? Que é o Krishna original, né? Brajendra Nandana Shama Sundara. Ele é Bhagavan. Ele é o mais completo. Tá? Nem mesmo o Krishna de Dwaraka é tão completo quanto o Krishna de Vrindavana. E nós temos também o Krishna de Kurukshetra, que é o Krishna que fala o Bhagavad Gita para Arjuna, né? Que ele é mais ou menos o mesmo Krishna de Dwaraka, tá? Porque Krishna veio de Dwaraka para Kurukshetra e lá ele fala aquele conhecimento todo para o Senhor, para Arjuna, né? E vocês percebam um erro muito clássico e muito comum, né, que os leigos cometem quando eles pintam aquela famosa cena de Kurukshetra, Krishna na sua quadriga, junto com Arjuna, né, e eles colocam em Krishna uma pena de pavão sobre o elmo dele. Isso é um erro que a gente chama de rasa-bhasa. Isso é um erro de entendimento de humor. Por quê? Porque em Kurukshetra, Krishna não usa pena de pavão. Pena de pavão é um adereço do Krishna de Vrindavana. Tá? O Krishna de Kurukshetra ou de Dwaraka, ele tem outros adereços, ele tem outro humor, ele tem outra personalidade. Então você não pode misturar as duas coisas. E você vê isso, assim, é muito comum, né, em pinturas, né, enfim, feita por leigos, por pessoas que têm uma visão muito rasa, né, sobre Krishna, tá? E que simplesmente saem fazendo as coisas como se tudo fosse muito simples de ser compreendido, e não é tão simples assim, né? Existe uma complexidade muito grande, tá, dentro da manifestação dessas personalidades divinas, tá bom? Então, Krishna é Bhagavan. Tem um verso no Bhagavatam que diz: Ete cham sakala pumsa Krishna istu Bhagavan Swayam. Krishna é Bhagavan, Swayam é o próprio, né? Krishna é Swayam Bhagavan. Ele é o próprio Deus. Ele é a suprema personalidade de Deus. Então, isso para citar um verso, mas existem outros versos, tá? Então, Krishna, ele é um tipo de Purushottama que a gente fala. Purushottama significa a personalidade masculina mais elevada, tá? De acordo com os Vedas, Purusha significa uma personalidade masculina, né? E Shakti é uma personalidade feminina. Então, o Radharani é a Shakti e Krishna é o Purusha, certo? Rama é o Purusha, Sita é a Shakti, Lakshmi é a Shakti, Narayana é o Purusha. Tá? Então, Krishna ele é chamado de Lila Purushottama, ou seja, ele é a encarnação divina, ele é a manifestação divina que vem para fazer passatempos doces. O Senhor Rama, por exemplo, ele é chamado de Maryada Purushottama. Por quê? Porque ele vem para estabelecer as regras de conduta social. E nós temos um outro avatar, que é a gente chama de Gupta Avatar, que é o avatar oculto, né? Ou, vamos dizer assim, secreto, que é Chaitanya Mahaprabhu, que descendeu há 500 anos. Né? Ele é chamado de Prema Purushottama. Prema significa amor divino. Então, Prema Purushottama, né, é o avatar, então, que vem distribuir o amor divino de maneira irrestrita para todos. Tá? Eu vou, mais para frente, dedicar um tempo a mais explicando sobre esse avatar, tá bom? Mas agora eu quero só passar pelas definições para que a gente possa entender a estrutura
né, as hierarquias, né, dos avatares, tá bom? Muito bem. Vamos então entender aqui os diferentes tipos de avatares, né? Nós temos 6 tipos de Purusha avataras, tá? Quem são os Purusha avataras? Não, perdão, não são 6 tipos de Purusha avataras. Nós temos 3 tipos de Purusha avataras, tá? Perdão. São eles Karandakashai Vishnu, ou Mahavishnu, tá? Ele é um tipo de Purusha avatar, responsável pela criação dos universos materiais. Lembrem que eu expliquei para vocês que não é Krishna quem cria os universos materiais, não é Deus quem cria os universos materiais. Deus delega essa função. Delega para quem? Para Mahavishnu, ou Karandakashai Vishnu. O nome dele, Karan, significa causal, é porque ele reside no oceano causal. Tá bom? O segundo tipo é o Garbhodakashai Vishnu. Garbha significa útero, ou seja, quando os universos já se manifestaram dos poros de Mahavishnu, do corpo de Mahavishnu, esse mesmo Mahavishnu, ele se expande e entra dentro de cada universo material, aí já na forma de Garbhodakashai Vishnu. Tá? Então, o nome dele vem Garbha porque cada universo é como se fosse um útero que será capaz de gerar a vida, tá bom? E aí, depois que Garbhodakashai Vishnu, ele dá origem a Brahma, que é vamos dizer assim, o arquiteto, né, do mundo material, aquele que vai dar forma ao mundo material, que é um semideus, né? Depois que Brahma criou o corpo das entidades vivas, criou as montanhas, criou, enfim, os rios, a natureza, enfim, tudo, né? Criou o átomo. Então, esse mesmo Garbhodakashai Vishnu, ele se expande mais uma vez e entra dentro de cada átomo da existência, bem como dentro do coração de cada corpo da entidade viva, na forma de Kshirodakashai Vishnu ou Paramatma. Tá bom? O nome dele, Kshiro, significa leite. Né? Em sânscrito, leite é Kshiro, ou Kshir. Então, ele recebe esse nome por quê? Porque ele está deitado sobre o oceano de leite. Tá bom? E ele é chamado também de Paramatma. Tá? Ele é o Paramatma. Então, esses são os 3 Purusha avataras. Não confundir Purusha avatar com Purushottama. Tá bom? São diferentes. Uttama significa o mais elevado. Então, Purushottama são as personalidades masculinas mais elevadas. Karandakashai Vishnu, Garbhodakashai Vishnu e Kshirodakashai Vishnu não são os mais elevados, mas eles são Purushas, eles são masculinos. Então, eles receberam esse nome, né, para identificá-los. Então, esses são os Purusha avataras. Tá? Próximo tipo de avatar que nós temos são os Lila avataras. Tá? Quem são eles? Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Brigupati, Rama, Balarama, Buda e Kalki. Esses são os famosos 10 avatares, ou Dasha avataras. Tá? E aqui muita gente se confunde, porque Krishna não está mencionado nesses 10 avatares, na lista dos 10 avatares. Só que muita gente vai colocar Krishna nessa lista. Só que ele não pertence a lista nenhuma, porque ele não é um avatar. O Senhor Rama não é um avatar. Chaitanya Mahaprabhu não é um avatar, eles são avataris, no caso. Eles são a própria Suprema Personalidade de Deus. Tá? Mas aqui, no caso, o Senhor Rama também tem um papel de ser um Lila Avatar, na posição de Maryada Purushottama. Tá certo? Eu sei que é bem confuso, é bem complexo. Às vezes, cada um tem diferentes papéis e por isso é classificado de maneira diferente, tá bom? Mas o Senhor Ramachandra, ele também é Deus, tá? Ele também é Deus, só que ele tem um outro aspecto, ele tem outras qualidades, tá bom?
Então, nós temos esses 10 avatares, né? Matsya, que é o avatar no formato de peixe, né? Que tem uma função de resgatar, por exemplo, os Vedas que foram escondidos lá no fundo do oceano, tá? Quando teve o grande dilúvio, né? E você pode fazer um paralelo com o dilúvio bíblico, sem nenhum problema, né? Porque muitas histórias bíblicas também são histórias védicas, tá? Não que elas sejam, não que elas tenham sido independentes, criadas independentemente, não. Tudo veio primeiro nos Vedas, depois foi copiado para diferentes outras culturas. Bom, Kurma é o avatar na forma de tartaruga. Tá? Quando houve a batedura do oceano de leite, foi colocada uma grande montanha de ponta cabeça em cima do casco dessa tartaruga avatar, que é Kurma Deva. Tá? Para que fosse feita a batedura, né, foi colocada uma cobra ao redor dessa grande montanha. De um lado os demônios, do outro lado os semideuses. E eles iam puxando, né, cada um de um lado, a montanha ia girando, né, em cima, presa em cima do casco da tartaruga, e assim ia batendo o oceano. Tá? Quem já foi na Índia já deve ter visto como eles fazem o lassi, que é aquela bebida muito famosa, feita com iogurte, água e açúcar. É feito com a mão. Você tem um instrumento, né, que é um bastão. Na ponta dele você tem algumas hastes e você vai fazendo esse movimento e aquelas hastes elas vão batendo e vão assim então misturando o iogurte com a água e formando aquela espuminha. Tá? Então assim foi feita a batedura do oceano de leite, do qual se originou uma série de coisas. Né? É um passatempo muito bonito, está lá no Srimad Bhagavatam, quem quiser ler. Tá? Nós temos Varahadeva, que é o avatar no formato de javali. Tá? Ele vem para erguer a terra. Quando a terra, de tantos pecados que haviam sido cometidos, ela ficou tão pesada que ela caiu lá no oceano causal. Então, Varahadeva ele vem levantar a terra e trazê-la de novo para o seu eixo, para a sua posição de órbita, né, original em relação aos demais planetas. Nós temos Narasimhadeva, né, cujo aparecimento nós celebramos aqui na semana passada, que é o avatar metade leão e metade homem. Tá? Nós temos Vamana, que é o avatar no formato de anão, né, um anão brahmana, que vem depois e manifesta uma forma gigantesca, colossal, cujo nome se transforma em Trivikrama, e assim ele toma, com 3 passadas, né, todo o universo, a criação universal. Nós temos também Brigupati, né, que nós podemos chamar também de Parashurama, né, que ele vem para matar e aniquilar todos os reis corruptos, né, que se espalharam pela terra. Então ele vem acabar com essa classe de reis corruptos, estabelecer novamente a adoração, enfim, a conduta correta, né, dos deuses. Aí nós temos o Senhor Rama, que vem estabelecer as regras de conduta social. Nós temos Balarama, que é o irmão de Krishna, aqui já é, né, junto com Krishna, porque ele nasce junto com Krishna também, e vem para matar vários demônios também e estabelecer o Dharma, ajudar Krishna a estabelecer o Dharma. Aí depois nós temos Buda, o Buda original. É muito importante entendermos que aqui é o Buda original, não é o Siddhartha Gautama, que mais tarde veio então a ficar famoso como sendo o criador do budismo, né? Só que na verdade não foi. E por último nós temos Kalki, que é um avatar que vem para o final da Kali Yuga, ele não veio ainda. Tá? Ele é o único ainda que não veio. E eu vou explicar para vocês um pouco melhor sobre os dois, sobre Buda e Kalki. Então eu selecionei aqui para vocês o que as escrituras védicas falam sobre esses dois avatares, para vocês terem uma ideia de como os Vedas oferecem as evidências
para que você possa se certificar de que esse ou aquele é de fato um avatar, né? Ou não. Ou seja, ele vai apresentar as evidências de local de nascimento, parentesco, ou seja, quem é o pai, quem é a mãe, né, o que ele veio fazer, qual ano ele vai descender, tudo isso tem que ser apresentado. Por quê? Porque senão qualquer um pode se apresentar como um avatar sem ter qualquer certificação, qualquer evidência escritural, né? E aí fica muito fácil você enganar as pessoas, né? Então, por exemplo, em relação a Buda, o Buda avatar de Vishnu, o aparecimento dele ocorreu há mais ou menos 3.500 anos antes do Sakyasingha Muni. Antes do Sakyasingha Muni. Tá? Ou seja, existe um livro chamado Nirnaya Sindhu que nos diz o seguinte: Jaste Sukle Dvitiyanga Buddha Janmanga Bhavishyati. No segundo mês do ano indiano, no segundo dia da metade do mês, a encarnação de Vishnu como Buda aparecerá. Mais à frente, neste livro, nós temos então descrita como é feita a sua adoração, né? Ou seja, como nós devemos adorá-lo. Tá? Então vejam bem, o segundo mês, né, do ano do calendário védico. Então nós tivemos agora essa última lua cheia, que foi a lua cheia do Buda. É a lua cheia desse Buda Avatar, não é do Siddhartha Gautama. O Siddhartha Gautama nasceu no Nepal, tá? No Nepal, em outro momento, tá? Que não é dessa lua cheia. Só que muita gente acaba unindo as duas coisas, né? Misturando. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, eu tenho um artigo completo lá no meu site, intitulado Shankaracharya e os Dois Budas. É muito importante que vocês leiam, para que vocês conheçam, né? Ele apareceu há 2.500 anos atrás, ou seja, 500 anos antes de Jesus Cristo. Tá? E nós temos também aqui no próprio Srimad Bhagavatam mais uma definição, mais uma evidência da vinda do Buda, que diz, no canto 1, capítulo 3, verso 24, que diz, Buddho nam jana sutta kikateshu bhavishyati. O Senhor Buda, o filho de Anjana, aparecerá na província de Gaya. Então ele já deu a evidência do local de nascimento e do parentesco. Ele é filho de Anjana e nasce na província de Gaya, no estado de Bihar, no norte da Índia. Tá? Então, muito bem. Assim, então, nós temos uma série de evidências. Tudo isso você pode encontrar para todos os tipos de avatares. Todos. Você tem, inclusive, a definição a descrição da conjuntura astrológica, por exemplo. Quando Krishna nasce, já está descrito lá no Srimad Bhagavatam o tipo, né, de conjuntura astrológica daquele momento, né? É chamado, então, um astrólogo, no caso foi Gargacharya e Bhaguri Rishi, e fazem toda a leitura, né, dos sinais necessários para um avatar descender, né? Ou seja, todas as características do corpo, inclusive, desse avatar, tá bom? Então, antes de eu passar para a leitura do avatar Kalki, que ainda não descendeu, que é muito interessante, porque ele tem um paralelo bíblico, inclusive, né, com o Apocalipse bíblico, eu quero aqui ler para vocês quais são as características físicas de um avatar, né, descritos no livro chamado Samudrika, tá bom? Então, o verso diz, Panchadirga, Panchasukshma, Saptarakta Sadhunatha, Tribrashwa Pritu Gambiro, Dvatrimshal Lakshano Mahan. O que significa isso?
que o Mahapurusha, uma grande personalidade, ele é conhecido por 32 sintomas, ou 32 características, tá bom? A primeira, 5 partes do corpo devem ser alongados, a saber, o nariz, os braços, o queixo, os olhos e a coxa, ou as coxas. Tá? No caso aqui, os braços de um avatar, eles se estendem até o joelho. O seu braço normal, ele vai até metade da coxa, tá? Vamos dizer assim, uma pessoa que tenha talvez um braço mais longo, uma mão maior, né, vai ali, né, até metade da coxa. De um avatar, não. Ele vai naturalmente, né, de forma ereta, com os braços para baixo, vai chegar naturalmente até o joelho. Tá? Próxima. 5 características devem ser muito finas, finas no sentido de delicados, tá? Que é a sua pele, seu cabelo, seus calcanhares, o seu dente e o pelo do seu corpo. Tá? Devem ser muito finos, muito delicados. Tá? Em seguida, nós temos 7 partes do corpo que devem ser rosadas. O canto dos olhos, tanto o canto externo quanto o canto interno dos olhos deve ser rosado. A planta dos pés, a palma das mãos, o palato, né, dentro da boca, os lábios, a língua e as unhas devem ser rosadas, tá? Outras 6 características devem ser proeminentes, né? Devem ser, vamos dizer assim, avantajadas ou proeminentes, né? O peito, os ombros, as unhas, o nariz, a cintura e a face, tá? 3 características devem ser pequenas. A primeira, o pescoço, a cintura, uma cintura fina, tá? E o genital. O genital tem que ser pequeno. 3 características que devem ser também, vamos dizer, proeminentes, né, ou erguidos, no caso, né, que seria a testa, a cintura e o peito. Tá? Então, além de ser largo, tem que ser erguido, né, bem como a testa também, tá? E a cintura. E as últimas 3 características devem ser profundas: o umbigo, a voz e a inteligência. Tá? A literatura diz, né, que as personalidades divinas têm o umbigo de lótus. Né? Então, o umbigo deles é diferente. É um umbigo mais profundo, né, maior, né? E também com características, vamos dizer assim, de beleza, né, de proeminência de beleza. Então, se você não encontra essas 32 evidências, e tem que ser todas, não pode ser, porque muitas delas uma pessoa comum tem, né? Isso é um fato. Agora, todas elas, não. Tá? Então, percebam que os Vedas, eles se cercam de uma série de evidências, né, que devem ser cumpridas para que você possa identificar um avatar. Do contrário, seria colocar em descrédito aquele próprio conhecimento que você pretende revelar. Então, Krishna, já conhecendo a mente humana, ele conhece tudo, né? Já conhecendo passado, presente e futuro, ele já se cerca, né, de várias evidências para que enganadores, charlatães não se aproveitem, né, da ingenuidade das pessoas para se apresentarem como avatares. Eu sempre gosto de brincar dizendo que em cada esquina da Índia você encontra um avatar, né? E aí, se você não tem
o conhecimento adequado para identificar, você se deixa levar. Sabe por quê? Porque as pessoas são muito sentimentais, ou sentimentalistas. Elas são muito, eh, elas são muito ingênuas, né? Qualquer coisa que você faça que toque o coração daquela pessoa, ela já se entrega completamente. As pessoas são muito carentes, né? Elas são muito frágeis emocionalmente, né? Principalmente agora, nessa era moderna, há uma fragilização muito exacerbada, né, da personalidade das pessoas, né? E tem uma frase muito boa que eu gosto de sempre de, de, de refletir sobre ela, que é o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam seres humanos fracos. E seres humanos fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis criam homens fortes, e assim por diante. Então, nós estamos agora vivendo em tempos fáceis, né? E tempos fáceis criam homens fracos, pessoas fracas. Nós vivemos num tempo de extrema facilidade para tudo, né? Hoje você chegou no ápice, não vou dizer o ápice, mas assim, num nível suficiente de tecnologia que permite hoje o ser humano virar um parasita no sofá, né? Aquela famosa imagem, né, do homem gordo, doente, sentado na frente da televisão com controle remoto na mão, comendo fast food, né? Então, você é, nós tivemos aqui nos últimos 2 séculos tempos dificílimos, né, que geraram homens fortes. Então você tem grandes personalidades que surgiram nesses últimos 2 séculos, que por sua vez criaram tempos fáceis, porque a tendência é você querer facilitar tudo para quem vem. Só que isso gera também um efeito reverso. Você vai criar pessoas fracas. E essas pessoas fracas estão hoje vivendo, né? E elas vão criar tempos difíceis, né? Que nós já estamos vendo aí já um prenúncio disso, né? Então, é, essas pessoas de hoje em dia, bota aí de meio século para cá, são facilmente manipuladas, facilmente, né? Porque tem preguiça de estudar, tem preguiça de ler, né? Não tem experiência de vida, fica sempre dentro de uma redoma, né? Ali vivendo uma vida de confortos e ilusão. E não falo só de pessoas ricas, não, de qualquer classe, né? A alienação está generalizada, né? Seja pobre, seja rico, não importa, né? Então, então facilmente as pessoas estão depressivas, né? O Brasil, inclusive, é um país que tem um dos maiores índices, se não maior índice de depressão no mundo, né? Isso faz com que as pessoas fiquem extremamente vulneráveis a qualquer tipo de promessa, né? De felicidade, né? E aí você encontra essas figuras que se aproveitam disso, que são figuras que são muito inteligentes, entendem muito de psicologia, né? Esses ditos avatares aí, como o Sai Baba e outros, entendem muito de psicologia. Nós tínhamos aí até então um brasileiro, né, que era o Prem Baba, que, enfim, que é um psicólogo mesmo, né, que teve um sucesso relâmpago, mas como todo cometa, né, já caiu e e também se aproveitando, né, dessa fragilidade humana. É o famoso guru psicólogo, né? Quem ainda não ouviu a minha palestra, guru ou psicólogo, precisa ouvir, para você poder entender o que é um guru, o que é um psicólogo. Que os dois não podem ser confundidos, né? Só que espiritualidade hoje em dia virou sinônimo de psicologia, de psicanálise, né, de autoajuda. Isso não é espiritualidade. Você vai precisar também ouvir a minha palestra sobre espiritualidade, para você entender o que é espiritualidade, né? Muito bem, então, dito isso, né, nós temos aí essas evidências. Agora eu quero voltar um pouquinho para falar sobre o Kalki Avatar, tá? Dar aqui as evidências dele,
que estão no Srimad Bhagavatam, tá bom? Na vila de Shambhala, o Senhor Kalki aparecerá, na casa de uma grande alma, o eminente Brahmana Vishnu Saya. Então aqui nós temos o nome do pai dele. Não é Vishnu Saya, não, Vishnu Yasa, perdão. Vishnu Yasa, na vila de Shambhala. E ele depois montará no seu cavalo, chamado Devadatta, e com a sua espada ele vai viajar na velocidade da luz por toda a Terra, manifestando as 8 opulências místicas. Tá? Depois, quem quiser entender um pouco mais sobre as 8 opulências místicas, tem que ler o Uddhava Gita, onde Krishna descreve essas 8 opulências místicas. Lá no meu canal tem uma série de aulas sobre o Uddhava Gita também. Tá? E ele irá destruir ou matar todos os demônios presentes aqui na Terra. Irá fazer assim uma limpa geral, tá? E por onde quer que ele passe, uma fragrância muito doce e sagrada será carregada. Uma fragrância de pasta de sândalo será carregada. E aí, automaticamente, né, o modo da bondade poderá aflorar novamente aqui na Terra, e então, no momento exato, aqui ele vai dar uma coordenada astrológica, no momento exato, quando a Lua estiver em conjunção com Júpiter, na mesma constelação de Câncer, né, entrando na casa lunar de Tishya ou Pushya a 3 graus e 20 minutos de 3 graus e 20 minutos para 16 graus e 40 minutos, então Satya Yuga reiniciará. Então Kali Yuga termina e damos início ao novo ciclo da era que é Satya Yuga, que é a era dourada. Então o Kalo que vem para fazer a passagem de Kali Yuga para Satya Yuga. Tá? Quem estudou lá no meu curso do Vedanta, do módulo 1, né, pôde ver tudo sobre isso, as diferentes eras, as suas funções, os seus dharmas, as suas características, tá bom? Então, vejam que você encontra todas essas ah, ah, evidências nos Vedas, claramente. Não tem como você enganar ninguém, não tem como você dizer, não, esse aqui não é um avatar. Não. Ele precisa cumprir com tudo isso. Tá? E temos muito mais informações, eu não estou aqui lendo tudo para vocês, depois vocês podem ir lá no Srimad Bhagavatam, tá bom? E vocês podem ler. Tá? Agora, qual que é a relação com o Apocalipse bíblico? Né? É, é o famoso cavaleiro, né, que vai aparecer, né, no seu cavalo branco, né, e vai justamente anunciar o fim dos tempos. Então vocês vejam que tem toda uma relação com a profecia védica, né, do Kalki Avatar. Só que o problema é que está havendo uma manipulação bíblica em cima disso para dizer que é o fim dos tempos e não é o reinício de nenhum outro tempo, ou seja, vai acabar e não vai ter mais nada depois disso. Ou seja, é uma construção de tempo linear, né, com começo, meio e fim. Esse é o tempo, né, essa cronologia bíblica é linear, enquanto que a védica ela é cíclica, certo? Então nós sabemos que terminando essa Kali Yuga, nós temos o início de mais uma era. Lembrando que para o universo ser destruído completamente, para haver de fato o fim desse universo, ainda falta muito tempo. Só essa Kali Yuga que nós estamos agora, ainda faltam 427 mil anos para ela terminar. Tá? Então, e há
no caso, né, nós temos uma pequena devastação, né, mas logo já entramos no próximo ciclo de Satyuga. Estamos no 28º ciclo das 4 eras, e são 100 ciclos. Então, falta muito tempo até que os 100 ciclos se aconteçam, né? E assim nós tenhamos, então, o final dos tempos, a destruição do universo material, mas que também não é o fim. Os universos serão recriados, né? E as almas voltarão a habitar nesses novos universos. O total de vida de um universo é 315 trilhões de anos, aproximadamente. Tá bom? Muito bem, só que nós temos um porém, tá? Vamos falar do avatar Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar oculto. Por que ele é oculto? Porque ele foi anunciado nas escrituras, mas ele não desejou que soubessem da vinda dele antes dele vir, porque ele tinha um propósito pessoal para resolver. Tá? Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, só que ele vem numa forma especial. Ele vem numa forma unida com a sua Shakti, com a sua potência Radharani. Tá? Então ele assume a tez dourada de Radharani e permanece internamente como o próprio Krishna, mas também pegando o sentimento dela, né, o amor dela. Tá? Por quê? Porque Chaitanya Mahaprabhu ele tem uma missão muito especial, né, que é dividida em duas partes. A primeira parte é ele pessoalmente quer entender o que é devoção. Aqui Krishna ele quer sair do papel de adorado e passar para o papel de adorador. Ou seja, ele quer entender, experimentar o sentimento de devoção que os seus devotos têm por ele. É algo belíssimo. É uma projeção da personalidade divina que nenhuma religião trouxe até hoje. É Deus se colocando no papel de um devoto e querendo sentir o que um devoto sente por ele. Isso é algo muito lindo, isso é muito profundo, né? E ele faz isso através de Mahaprabhu. Então, o que Krishna fez? Ele encobriu as evidências escriturais sobre a vinda de Mahaprabhu através da sua potência Yogamaya, que é a potência ilusória divina, e não permitiu que ninguém prevesse que ele viria. Tá? Dessa maneira, ele é então chamado de o Avatar oculto. Então, a segunda parte da sua proposta é justamente difundir, né, no mundo, né, a devoção a Krishna e mostrando como se faz da melhor maneira essa devoção a Krishna. Ou seja, nada melhor do que o próprio Krishna ensinando a como servi-lo. Né? Nada melhor do que Deus vir e dizer, né, olha, façam dessa maneira, sigam esses passos. Né? Até porque tudo vem de Krishna. No Bhagavad Gita, Krishna diz, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Ou seja, tudo emana de mim. Se tudo emana dele, a devoção também tem que emanar dele. Mas aí como é que você concilia essa aparente contradição dele não ter devoção por si próprio e, ao mesmo tempo, ter que demonstrar ou revelar a devoção em si? Então, ela vai acontecer exatamente através de Mahaprabhu. Tá? Porque ele é o próprio Krishna. Mas porque ele assumiu o papel do seu próprio devoto, ele então está através de Radha, porque Radha é o maior devoto. A gente pode chamar devoto entre aspas, né, Radha, mas ela é a própria personificação da devoção em si. A deusa de Bhakti é Radha. Então ele vai pegar para si esse sentimento de amor que ela tem por ele e vai manifestar isso na personalidade de Mahaprabhu. Tá bom? Muito bem. Mas nós temos as evidências de que Mahaprabhu veio a esse mundo, né? Ou viria a esse mundo.
E aqui eu vou apresentar algumas para vocês, tá bom? Nós podemos começar com o Atharva Veda, tá bom? É um dos 4 Vedas principais. Tem um verso muito grande, não vou ler todo o verso para vocês, só vou ler um pedacinho, né? Depois eu leio a tradução. Saptami Gaura Varna Vishnur iti anena swashaktiya chaikyam yatya prante prantara vatirna sahasvai somanum shikshayati asya vikyaya saptame. Parei por aqui, mas tem muita coisa. A tradução diz o seguinte: o Senhor Supremo, que se tornou uno com a sua potência de bem-aventurança, ou Ladini Shakti, que é Radharani. Radharani é Ladini Shakti, a potência de bem-aventurança de Krishna. Tá? Ele se tornou um com ela. Antes eles estavam separados, Radha e Krishna separados, agora eles se uniram num corpo só. Ele aparece no 7º Vaishvavata Manvantara, que são os outros tipos de avataras. Eu não terminei ainda de explicar os tipos de avataras para vocês, né? Um tipo de avatar chama-se Manvantara Avatar, né, que são os manos, tá? São os avatares que direcionam a humanidade, né, para o seu comportamento mais adequado, tá bom? Então, ele vem exatamente na encarnação do 7º Manvantara Avatara, chamado de Vaishvavata Manu, na primeira parte do 28º ciclo de Kali Yuga, ou seja, nessa que nós estamos agora. Por isso que ele apareceu há 500 anos atrás. Acompanhado de seus associados eternos, ele instrui o mundo inteiro a cantar o seu próprio Hare Krishna Mahamantra. Então foi Mahaprabhu que inaugurou a prática do cantar do Mahamantra na era moderna atual, né, de Kali Yuga. E ele diz que outra encarnação, além de Mahaprabhu, poderia ser tão misericordioso a ponto de executar esta tarefa. Tá? Então aqui nós temos a data exata, né? Mas nós temos ainda mais evidências, eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos, inclusive, dizendo aonde ele vai nascer. Deixa eu só achar aqui o verso, eu já leio para vocês. Bom, tem um verso do Chandogya Upanishad que diz o seguinte: Tatra Brahmapuram Nama Pundarikam Yaduchate Tadeva Stadalam Padamashanibam Puram Adibhutam Tam Madedaharam Sakshad Mayapuram Itirate Tatra Veshma Bhagavatas Chaitanyasa Paramatmana Tasmin Yastu Antaraka Shohi Antardvipasa Uchate. Situado na morada transcendental chamada de Brahmapura, existe uma cidade maravilhosa que tem a forma de uma lótus de 8 pétalas. Um local chamado de Mayapur está bem no centro. Esta é a morada do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é a super-alma. E este local, que é a ilha, né, porque são 9 ilhas, né? A ilha do centro é chamada de Antardvipa. Antar significa centro, Dvipa é ilha. Então, quem já foi na Índia, na Bengala Ocidental, nós temos esse local chamado Navadvipa. São as 9 ilhas. Tá? Então, você tem 8 ilhas, né, ao redor de uma ilha no centro, que formam 9. Então, é como se fosse essa pétala de lótus, de 8 pétalas, e no meio dela você tem o pericárpio, e nessa ilha do centro, chamada Antardvipa, é que aparece o Avatar Chaitanya Mahaprabhu. O outro nome dessa ilha é Mayapur, né? É o nome mais conhecido, né? E aí vocês podem pensar que Mayapur é um nome moderno para aquela região. Não. Está aqui no verso do Chandogya Upanishad. Mayapuram Itirate. O nome chama-se Mayapur. Tá? Tem outro verso aqui muito interessante. Deixa eu ler para vocês. Que diz o seguinte: é um verso do Samaveda. Tá?
um dos 4 Vedas principais, que diz: Tataham kritya sanyaso bhugir bano vatari sitiri lakanandaya puna punar. Ishvara pratitaso parivara niralambo nirdute kalikalmasa kavalita jana valambanaya. Porque a Advaitacharya continuamente apelou, né, chamou pelo Senhor, né, aqui está na primeira pessoa, é o verso do próprio Krishna falando, né, aparecerei às margens do rio Ganges, em Navadvipa. Eu aparecerei na forma de um Brahmana. Aceitarei a ordem renunciada de vida, sannyasa, né, e junto com os meus associados eternos, libertarei todas as almas que estão presas na armadilha dos pecados de Kali Yuga. Então aqui claramente diz que Mahaprabhu vai nascer na família de Brahmanas, ele será um Brahmana, depois ele receberá a ordem renunciada. E tudo isso aconteceu na vida de Mahaprabhu exatamente como já havia sido prescrito nas escrituras. Tá? Então, não é uma questão de você crer ou não, entende? Já extrapolou o limite da crença. Agora é uma questão de realidade, isso aqui é uma verdade histórica, entende? Não é mais eu creio ou não se Krishna é Deus, eu creio ou não se Mahaprabhu é Krishna, se ele é um avatar ou não. Não existe mais a opção de crer ou não crer. Não é mais uma questão de fé. A fé aqui já foi concretizada e no sentido de se tornar agora uma experiência direta com a verdade. Isso aqui é uma evidência histórica de uma realidade divina e transcendental que se manifestou aqui na Terra. Tá? É por isso que o estudo da literatura é muito importante. E quando eu for explicar para vocês logo logo sobre o Sai Baba, vocês vão entender as contradições da fala dele e do que se diz sobre ele em relação às escrituras e ao fato de ser um avatar. Aí vocês vão entender como que as pessoas são enganadas, né? Facilmente, tá bom? Muito bem. Então, eu não vou me estender muito, nosso tempo já está avançando bastante. Eu vou voltar então para descrever para vocês os tipos de avataras que estavam faltando, tá bom? Então eu parei nos Lila Avataras, né? Então eu falei de Buda e Kala aqui. Tá? São 6 tipos de avataras, já falei 2. Purusha Avatara e Lila Avatara. Agora vamos para os Guna Avataras. Né? Quem são eles? Guna significa qualidade. Né? Que qualidades são essas? Sattva Guna, Raja Guna e Tama Guna. O modo da bondade, da paixão e da ignorância. Então, Mahavishnu, ele é o avatar da bondade, ele é o Sattva-guna avatar. Tá? O senhor Brahma, que é o semideus que manifesta o mundo, né, o cenário do mundo material, ele é o Rajaguna avatara, é a encarnação do modo da paixão. E o senhor Shiva, ele é a encarnação no modo da ignorância, Tamaguna avatara. Tá bom? Em seguida, nós temos os Manvantaras avataras, que eu já mencionei para vocês, que são os manos, tá? São os diferentes tipos de manos. Né? Então, quem são eles? Yagya, Vivo, Satyasena, Hari, Vaikunta, Adita, Vamana, Sarvabhauma, Rishabhadeva, Vishwaksena, Dharmatesu, Dharmasetu, Sudama, Yogeshwara e Brihadbanu. Tá? Depois nós temos os Yuga Avataras, tá bom? Os Yuga Avataras são as encarnações específicas que representam, né, vamos dizer assim, as 4 eras, tá bom? E eles vêm em cores diferentes. Né? Então, em Satya Yuga, ele é branco. Em Treta Yuga, ele é vermelho. Em Dwapara Yuga, ele é preto. No caso, o próprio Krishna. E em Kali Yuga, ele é amarelo. No caso, o próprio Mahaprabhu, que é dourado. Amarelo aqui significa dourado. Tá bom? E por último, o 6º e último, nós temos os Shaktiavesha Avataras. Quem são os Shaktiavesha Avataras?
Prito, Vyasa, Parashurama, tá? Shakti Aveshavatara significa aquele avatar que não é uma expansão direta de Deus, uma manifestação direta de Deus. Ele é uma alma, como nós, tá? Que foi dotado de uma potência, Shakti Avesha. Shakti é potência, Avesha é dotado. Ele foi dotado dessa potência divina para que ele possa, então, cumprir com o seu papel ali, né? A sua missão, né? Mas ele não tem, na verdade, uma origem totalmente divina, tá? Aí você pode argumentar, mas a alma não é divina? A alma, ela é divina enquanto qualidades divinas, mas a alma não é Deus, tá? Ela é igual a Deus em qualidade, mas é diferente em quantidade, em potência, né? E as almas, elas são eternas. Eu já expliquei isso uma série de vezes. E é justamente isso que o Sai Baba usa na argumentação dele, quando ele se autodeclara avatar e também quando ele diz que todos nós somos avatares. Então eu vou ler aqui para vocês uma declaração dele, tá? Na qual ele diz: Vós todos sois avatares, né? Disse Satya Sai. Querendo com isto acordar-nos para a nossa realidade suprema, para a nossa divindade inata. Somos avatares em potencial, uma vez que não temos plena consciência desta verdade. E é justamente para que desenvolvamos esta plena consciência que os avatares assumem a forma humana e encarnam entre nós. A partir desse convívio e dessa proximidade com o divino, podemos compreender e sentir melhor o que é a divindade. Então ele diz que todos nós somos avatares, mas que precisamos despertar para isso. Bom, ou você é um avatar de fato, ou você já é aquele que descendeu por desejo próprio. A diferença é essa. Um avatar, ele descende ao mundo material por iniciativa própria, por livre-arbítrio, porque ele não está sujeito às leis do mundo material. Ele não está sujeito às leis do karma. Ele não teve uma encarnação anterior, né? Ele não veio através de um processo de aperfeiçoamento de prática espiritual. Enquanto que nós, almas, apesar de termos uma natureza divina, viemos ao mundo material porque fomos forçados, fomos dragados pelo nosso próprio karma e pela força da energia material maia. Nós não temos a capacidade de nos livrarmos dessa influência de maia pelo simples desejo. Então, entre você dizer que nós somos divinos e você dizer que nós somos Deus ou Avatar, tem uma longa distância, tem uma longa estrada, entendem? E é nesse jogo de palavras que eles pegam as pessoas. Se você é um Avatar, você tem que ter pleno poder, pleno controle da energia material. Agora, nesse instante, e você não pode estar sob os ditames das leis materiais. Mas ele mesmo diz ali, é porque você agora está encoberto pela lei, pela ilusão material, que você não sabe que você é um avatar. Isso já entra em contradição. Entende? Um avatar não pode estar sob os ditames da energia material. Não pode. Então você não é um avatar. Apesar de você ser divino. Mas ser divino em que aspecto? Ser divino por ter as qualidades, porque você veio de Deus, você também é Satitananda, a alma é Satitananda, mas ela não é onipotente, ela não é independente, né? Ela não tem aquelas 6 opulências ou 6 qualidades, né, completas, né, em nível máximo, assim como Krishna tem. Bom, vamos continuar lendo aqui. Então ele diz o seguinte: os avatares são estrelas, digamos assim, a pulsar incessantemente, e no seu pulsar transmitem impulsos de alta frequência que são lançados ao éter. Uma frase assim, né, só tem, né, assim, vamos dizer assim, efeito, né?
São seres que descem das mais altas esferas, emitindo vibrações de alta potência e sutileza. Ele não diz que alta esfera que é essa, de onde que vem, que alta potência que é, que sutileza que é. Ele simplesmente joga uma frase de efeito. Espalham luz e consciência. Essas ondas chegam até nós e têm o poder de nos transformar. Quanto mais receptivos formos, mais rápido nos transformaremos. Tudo bem. Até aí não, né? Aí ele continua: a imagem de um Deus distante, sem forma, fora de nós, está bastante arraigada na nossa mente ocidental. Por isso, o conceito de avatar soa-nos um tanto estranho, a princípio. No entanto, embora para muitos de nós pareça inconcebível a ideia, os Vedas afirmam que todos nós somos avatares e que ao reconhecermos nossa natureza divina, realizaremos nossa completa união com o Absoluto, ou a mente cósmica universal, atingindo o moksha, a libertação do sofrimento, nascimentos e mortes. Então ele já disse que os Vedas declaram que todos nós somos avatares. Ele não dá nenhuma evidência, ele não cita nenhum verso, até porque não tem. Né? Os Vedas jamais dizem que todos nós somos avatares. Entre você descender e entre você cair no mundo material tem uma grande diferença. As almas, elas caem no mundo material. Tá? O movimento ele é de cima para baixo. Só que um é voluntário, o outro não é. Não é verdade? Então nós caímos no mundo material. Isso não faz de nós avatares. Tá? Então ele diz que a partir daí, então, realizaremos a nossa natureza divina, o que é uma realidade, né? E a nossa união com o absoluto. Então aqui ele já tem também aquela história do aspecto impessoal de Deus, de que nós somos Deus. E agora eu vou terminar com uma citação na qual ele diz o seguinte: vocês deveriam constantemente se lembrar, abre aspas, eu sou Deus. No dia em que se perceberem como Deus, vocês se tornarão Deus. Então, aquela velha história que eu sempre trago para vocês, né, de que é muito fácil você querer ludibriar a mente de alguém que está em depressão, que se sente mal, e dizer que essa pessoa é Deus. Isso cai como uma luva, né? Cai como uma luva dentro daquele orgulho machucado, dentro daquele sentimento de inferioridade, né? Tudo isso assim propicia, né, uma reinserção dentro da realidade, né, na qual a pessoa agora se sente, né, algo relevante, né, e ela toma isso como verdade. Não, eu não sou mais aquele ser miserável que antes estava cumprindo com o seu karma, que antes tinha que ir no banheiro todo dia, né, que tem que pegar o ônibus lotado para ir ao trabalho, agora eu sou Deus. Então veja se Deus vai se prestar a esse papel de vir a esse mundo, viver uma vida medíocre como a nossa, para depois ter que entender, não, ele era Deus mesmo. Então, assim, é um Deus idiota, eu não tenho como definir de outra forma. É um Deus estúpido, é um Deus que eu não quero ser. Porque se esse é o Deus que se deixa iludir pela energia material, então ele não é Deus. Então, mesmo que eu quisesse ser Deus, não era esse Deus que eu desejaria ser. Não era esse Deus que, de fato, eu me orgulharia de ser. Né? Um Deus que se deixou iludir por essa energia ilusória, a qual ele mesmo criou. Então percebam mais uma contradição. Como é que Deus, que é o criador de Maia, pode se tornar uma vítima de Maia? Isso é simplesmente impossível. Impossível. Tá bom? Muito bem, então essa foi a nossa palestra de hoje sobre os avatares. Eu espero que tenha esclarecido para vocês algumas coisas. Deixa eu abrir aqui o chat para ver se tem alguma pergunta. Bom, pergunta aqui do Luiz. Uma pergunta clássica, se Jesus é classificado como avatar. Enfim, existe sim uma evidência sobre Jesus no Bhavishya Purana, tá? E os meus mestres mesmo também já
confirmaram que ele é um Shakti Aveshavatara. Então, existe sim. Tá? Muito embora o Jesus histórico seja assim uma figura muito assim, vamos dizer, ah, muito manipulada, né? Muito manipulada. Você tem uma série de versões sobre o Jesus histórico. Então aqui eu não me atenho ao Jesus histórico, me atenho à figura em si. Independente do que aconteceu com ele, o que ele fez, o que não importa muito, o que importa é que os ensinamentos dele estão na linha dos Vedas. E é Bhakti Yoga. Né? Ele prega Bhakti Yoga. Tá? Muito bem. Temos aqui uma pergunta do Eduardo. Ele diz o seguinte: o Avatar Kalki virá no final do período do Kali Yuga, como este período é de 432 mil anos, e estamos no início deste período, pergunto, a humanidade ficará à deriva quanto à sua salvação? Ótima pergunta, Eduardo. Inclusive me fez lembrar uma coisa que eu tinha esquecido de falar. É que por que Chaitanya Mahaprabhu veio nessa Kali Yuga, o Avatar Kalki não virá nessa Kali Yuga. Tá? Nós estamos numa Kali Yuga especial. Essa Kali Yuga, ela acontece apenas uma vez no dia de Brahma. Tá? Então, é uma Kali Yuga muito rara. Por quê? Mahaprabhu, assim como Krishna e assim como Rama, não vem em em todos os ciclos, né, das yugas. Eles vêm a cada dia de Brahma. Tá? A cada dia de Brahma, você bota aí milhões e milhões de anos. E olha o quão afortunados nós somos. Nós encarnamos exatamente após eles e tivemos a oportunidade de receber todo esse legado deles. Principalmente de Mahaprabhu, que veio há 500 anos atrás. Está muito próximo de nós. Né? Então, Kalki não virá. Por quê? Porque como Mahaprabhu é o próprio Krishna, Kalki já veio dentro de Mahaprabhu. Por quê? Porque nessa Kali Yuga, os demônios não serão aniquilados, eles serão transformados em devotos, automaticamente. Porque é uma Kali Yuga de muita misericórdia. Né? Mahaprabhu é uma encarnação chamada de Audharyamai, ou seja, é uma encarnação dotada de magnificência ou munificência, que significa uma misericórdia extrema. Tá? Então, automaticamente, todos irão se transformar em devotos até o final de Kali Yuga, e aí você entra em Satya Yuga novamente. Tá? Nós temos agora um período dourado, né, de 10 mil anos, que começou a partir da chegada do Avatar Chaitanya Mahaprabhu há 500 anos. Então já se passaram 500 anos, faltam 9.500 anos, que é a Era Dourada, e dentro dessa Era Dourada haverá uma grande transformação e as pessoas, a grande maioria, quase todas, irão tornar-se devotas de Krishna, irão seguir, né, esse processo de adoração de Krishna, tá? E as coisas irão se encaminhar da melhor maneira possível até o final de Kali Yuga, né? E ela vai entrar de maneira muito suave na próxima Satya Yuga, tá bom? O Guilherme pergunta se a minha aula está gravada. Sim, essa aula está gravada e sempre fica disponibilizada lá no meu canal. As palestras de sábado ficam na pasta de Sabedoria Védica, tá bom? Então, é só depois acessar que você terá a aula completa. Muito bem. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Agora que eu vi que 108 é o seu Antônio, né? Eu estava achando que era o Luiz. Porque no meu curso do Vedanta, o Luiz estava entrando com 108. E o seu Antônio entrava com o Tzadok Lopes. Agora veio 108. Tá bom. Então é isso, pessoal. Eu desejo, então, um excelente final de semana para vocês. E a gente se encontra semana que vem. Hare Krishna. Panchakalpatarubhyasya kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.